Eleições 2022. Olha só, gente, Jair Bolsonaro e Lula seguem fazendo campanha pela manutenção do que já conseguiram e também pelo alcance de novas conquistas eleitorais. O atual presidente em exercício passou por Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, do nosso querido Jorge Serrão. O senador reeleito pelo estado, o ex-jogador Romário, decidiu anunciar apoio oficial ao presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, a manifestação pública de apoio ao chefe do executivo partiu hoje do ex-presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do estado de São Paulo, o conhecido Paulo Scaff. Em seguida, Bolsonaro seguiu para Minas Gerais, onde pretende concentrar os compromissos nos próximos dias. Lula segue campanha pelo Nordeste e passa o dia de hoje em Pernambuco. Durante entrevista coletiva à imprensa na capital Recife, Lula declarou: Bolsonaro vai ter que colocar a faixa no meu pescoço. Frase do ex-presidente, atual candidato à presidência da República, Lula. Além da polêmica, esta declaração do candidato gerou uma inspiração para a nossa enquete de hoje. Eu vou abrir a pergunta e vocês respondem. Vocês acham que a eleição presidencial está definida a favor de Lula? Sim ou não? O negócio está definido ou não? 74,4% está dizendo que não. Os mais de 500 participantes, em menos de 2 minutos de programa, corre lá no site da PAN, vota, participa. Estamos mais ou menos com 75% dizendo que a eleição não está definida e 25% dizendo que o negócio já se definiu. Corre lá no jovempan.com.br, vota. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. O meu boa tarde, o último dessa semana, ao nosso Rodrigo Constantino, Cris Grêmio, Fábio Piperno, Jorge Serrão. Vamos nessa, time. Eu quero falar um pouquinho de Minas Gerais. Constantino, o que você está achando dessa estratégia do presidente da República? Ele está bem focado no estado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Com razão, né? Não só 10% do eleitorado, como já cansei de dizer aqui, um microcosmos do Brasil, quando você junta ali Belo Horizonte com Vale do Jequitinhonha ao norte e por aí vai. Ele perdeu no primeiro turno em Minas Gerais, o Zema estava neutro. Agora ele tem o apoio do Zema de forma veemente, não um apoio tímido que nem Ciro Gomes com Lula, né? Um governador reeleito no primeiro turno que fez uma gestão muito eficiente, pragmático, do Partido Novo, que tem de tudo. Tem gente que apoia o governo e tem gente que odeia o governo. E subindo em palanque e trazendo junto centenas de prefeitos. A capilaridade é muito grande e muito importante. E, além disso, o jovem deputado Nicolas Ferreira, que foi nada mais, nada menos do que o deputado mais eleito da história do país, 1,5 milhão de votos. E ele está de cabeça nessa campanha, já anunciou hoje mesmo nas suas redes sociais que vai gravar vários vídeos nos próximos dias, desmentindo as falácias pipérnicas, né? Orçamento secreto, blá, 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 blá. E isso tudo vai fazer diferença, sim. Tanto é verdade que já está virando, né? Que basta ver o grau de desespero e de ataque da turma de lá, né? Estão desesperados, convocaram, escalaram figuras abjetas como André Janones e Patrícia Leles para tentar impedir esse avanço, né, e fazer um assassinato de reputação em relação ao jovem deputado, mas não estão conseguindo. A repercussão está sendo muito grande e alguns dizem que, com base em tracking, Bolsonaro já lidera em Minas. Tivemos hoje, eu não gosto de comentar pesquisa nenhuma, mas a Modal Mais foi uma das que menos erraram no primeiro turno. E hoje já dá empate entre Lula e Bolsonaro no país. Piperno, boa tarde para você. Como é que você está enxergando essas estratégias e esses resultados aí das pesquisas? Boa tarde aos colegas, um grande abraço aos amigos. Bom, primeiro que as pesquisas da Modal Mais chegaram a dar, inclusive, Bolsonaro na frente, né? Parece que não foi bem isso que aconteceu. Por sinal, a Brasmarket, na sua última pesquisa, estava checando esse dado hoje, ainda há pouco. Na sua última pesquisa, dava o Bolsonaro com quase 15 pontos à frente no primeiro turno. Mas, enfim, ela não está lá relacionada entre aquelas empresas do tal suposto cartel. Falando em pesquisa, XP e PESP hoje repete o resultado da semana passada, com o Lula liderando por 53 a 47, um resultado muito próximo dos levantamentos dos grandes institutos divulgados nessa semana. Me chama a atenção também do Paraná Pesquisas, aqui no estado de São Paulo, isso é um dado importante, Bolsonaro mantendo uma frente bem razoável aí de 9 pontos sobre Lula, e isso na pesquisa estimulada, em relação aos votos válidos, daria 10, 55, 45. Mas nenhum levantamento ainda aponta o menor indício de virada em Minas. De fato, o governador Zema
é um administrador bem avaliado, e aqui a gente tem que ser sempre honesto, honestidade em primeiro lugar. Ele é um administrador muito bem avaliado, tanto que venceu com bastante folga ainda no primeiro turno. Em parte, nesse primeiro turno, ele também se beneficiou do tal do voto Lulema, o sujeito que votava no Lula presidente e Zema governador, isso teve muito. E isso é algo muito característico do eleitor mineiro, que já fez no passado o Dilma e Anastasia, também fez lá atrás o Lulécio. Em Minas é muito comum isso. A campanha do ex-presidente vai bem em Minas. Repito, nenhum levantamento apontou algo semelhante ao que vem acontecendo aqui em São Paulo. Todos eles ainda dão um Lula com uma certa margem à frente. E o governador Zema, ele não conseguiu, por exemplo, eleger deputados. Ele não conseguiu transferir esse prestígio dele para outros setores do partido ou de políticos apoiados por ele. Então é claro que agora ele mergulha de cabeça na campanha do presidente Bolsonaro, mas ele sabe também que vai ter uma missão muito difícil, e ele, como político que vai ganhando experiência, traquejo, ele sabe que ele pode ir até um determinado limite. Ele sabe que se não houver nenhum indício de reação, é claro que ele não vai seguir nisso até o fim. Minas tem, de fato, considerada pelos analistas um mini Brasil. Todos os presidentes eleitos, eles venceram a eleição em Minas Gerais. Minas tem uma região metropolitana, desenvolvida, como BH, tem áreas aí de mineração, tem uma região rica em agricultura e também em tecnologia, como é o Triângulo, e tem uma região mais pobre lá no Vale do Jequitinhonha. Ou seja, todo o Brasil está, de certa forma, representado em Minas. E é por isso que o Estado é tratado com tanto carinho pelos políticos, além de ser o segundo maior colégio eleitoral do país. Serrão, Minas refletiu os resultados da eleição nacional. Nós tivemos aproximadamente Lula 48 e Bolsonaro 43. Eu fiz uma rápida soma aqui dos votos de Simone Tebet, Ciro Gomes, Luiz Felipe Dávila, Soraya Tronic, que foram os que tiveram mais de 10 mil votos cada um. O restante dos candidatos não fizeram nem 10 mil votos em Minas Gerais. Se a gente somar esses votos, nós temos algo em torno de 1 milhão de votos desses 4 candidatos que eu citei, tanto Simone Tebet quanto Ciro Gomes, Luiz Felipe Dávila e Soraya Tronic em disputa. Além disso, em Minas Gerais, também tem aqueles que não foram votar. Exatamente. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Bolsonaro tem um grande desafio nessa eleição, que é maior até do que o obter os votos necessários para ganhar a eleição em Minas Gerais. O grande desafio dele é vencer Alexandre de Moraes. Porque, olha só, hein, hoje tem até uma efeméride. Hoje é Dia Mundial do Careca. Vocês sabiam dessa hoje? Pois é. Então, faço aqui minha singela homenagem ao careca mais poderoso do Brasil, que é Alexandre de Moraes. Ao ponto do presidente Bolsonaro ter afirmado que se Lula vencesse, por acaso, a eleição, quem mandaria no Brasil é Alexandre de Moraes. Tá certa essa declaração do presidente? Tá errada. Alexandre de Moraes, presidente Bolsonaro, já está mandando no Brasil. Ele é o homem que parece ser maior e mais forte que o Poder Executivo. Aliás, o Brasil está tendo aí uma anomalia, né? Nós temos agora um Superior Tribunal Eleitoral mostrando que é superior até o Supremo Tribunal Federal, que ele consegue impor censura, tem imposto censura a veículos de comunicação. Da mesma forma, também tivemos ontem e hoje, a inédita decisão de Alexandre de Moraes, numa canetada monocrática, de impedir o Conselho Administrativo de Defesa Econômica de investigar aí o suposto cartel das pesquisas eleitorais. Não pode investigar. Mas peraí, quem é o ministro Alexandre de Moraes para dizer que não pode investigar? Isso numa ação prévia. Ele é o presidente da República?
É ele quem manda no Brasil? Então esse é o dilema. Então, além de lidar com o problema Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro precisa vencer o desafio de conquistar mais votos em São Paulo e obter uma votação absurdamente forte em Minas Gerais, para que ele possa consolidar a frente de votos que ele colocará à frente de Lula para vencer a eleição. Não é fácil, é tarefa que o ET de Varginha vai precisar ajudá-lo nessa missão. Cris, ótima tarde para você. Eu quero uma análise sua sobre essa campanha em Minas. Boa tarde, Paulo, colegas de bancada e nossa audiência. Olha, eu acho que Minas é um estado que tem dado exemplo para o Brasil. Vamos lembrar da eleição, da tentativa de eleição de Dilma Rousseff, depois de sofrer impeachment e ganhar aquela benesse do amiguinho Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão, e ali começou uma insegurança jurídica inacreditável, ali naquele ato dele, presidindo a sessão do impeachment da Dilma, em que ele decidiu fatiar por conta própria a Constituição, decidiu reescrever sozinho e decidiu que um presidente cassado pelo Congresso eleito, conforme manda a Constituição, não ia respeitar a Constituição e ia continuar com seus direitos políticos. Minas deu o troco. E olha, relembrando um fato bem importante da eleição de 2018, até a véspera da eleição, os institutos de pesquisa, essas instituições aí que agora recebem tapete vermelho por parte de Alexandre de Moraes, não vão ser investigadas pelo CAD, né? São empresas tão idôneas, tão confiáveis, acertam tanto, o que é um errinho de 30 a 35 pontos percentuais, nada, né? Elas diziam que era 2 pontos a margem de erro, mas 35 e 2 são números bem próximos para quem estuda matemática pelo método Paulo Freire, afinal de contas. Pois bem, os mineiros deram uma avalanche de votos para Rodrigo Pacheco, para provar que os institutos de pesquisa mentem, que Dilma Rousseff não é popular em Minas Gerais, que mineiro não vota no PT, sabe o que o PT fez com o Brasil? E escolheu um nome que vinha como um nome novo. Infelizmente, Rodrigo Pacheco mostrou-se mais um traidor da República. E os mineiros já disseram e vivem dizendo aos montes, está aí para todo mundo ler nas redes sociais, votei, mas não voto de novo em Rodrigo Pacheco. O meu voto não tem mais. Então, eu acho que os mineiros estão bem acordadinhos, acompanhando o que está acontecendo. Aqueles que não votaram vão votar no segundo turno e vão dar o troco para esse PT que se acha tão dono de Minas Gerais. Muito bem. Piperno, como o Serrão bem disse, 14 de outubro, uma representação, né? Principalmente para aqueles que não possuem uma vasta adesão capilar. Não é o meu caso, Paulo Matias. Muito bem. O que você está achando da campanha em Minas? Traz um pouco de informação e principalmente de perspectiva para a gente, né? O que muda na campanha se o Bolsonaro virar em Minas? Se o Bolsonaro virar em Minas, vai ser um grande trunfo. Agora, vejam, então, vamos lá. A gente tem que considerar algumas coisas. A vantagem do Lula no primeiro turno foi de 6,180 milhões, 6 milhões e 180 mil votos, 5,23%. Minas Gerais tem 10% disso. Então, vejam, se o Lula, por exemplo, encurta a diferença aqui em São Paulo, que foi de quase 7%, mas o Bolsonaro vira em Minas, uma coisa acaba anulando a outra. O presidente Bolsonaro, para tentar virar a eleição, ele precisa ter 2 movimentos sincronizados. Aumentar a margem em São Paulo e virar em Minas. Então, cada 4,8% de diferença aqui em São Paulo significam 1 ponto em nível nacional. Então, arredondando a conta, Bolsonaro teve 1,3%, 1,4% de vantagem no estado de São Paulo. Para quem tem que tirar 5 e pouco, ele vai precisar ampliar isso e vai ter que, de alguma forma, virar o jogo em Minas. Agora, em Minas, veja, as coisas não são tão simples assim. O PT já ganhou muitas eleições de segundo turno. Aliás, as 4 eleições em que o PT elegeu o presidente, ele venceu o segundo turno em Minas Gerais. Aliás, elegeu até um governador, o Fernando Pimentel, que terminou, de fato, o governo mal avaliado, tanto que perdeu a última eleição, lá de 18, foi quando surgiu o Zema. Agora, em Minas as coisas estão muito diluídas. Por exemplo, o Zema tem um vice-governador do PSDB, com quem ele não tem boa relação hoje, que declarou apoio ao Lula. Então, é óbvio que há setores do PSDB mineiro que também apoiam o Lula.
Então, a eleição em Minas Gerais não é uma eleição tranquila para ninguém. E mesmo que o Bolsonaro vire por um pouquinho, isso do ponto de vista nacional também não vai significar tantos votos assim. O que ele precisa ter, repito, é esse movimento sincronizado de virar em Minas, ampliar a margem em São Paulo, talvez aumentar no Rio de Janeiro, porque sabe que no Sul ele vai ganhar bem, no Centro-Oeste ele ganha bem, ele perde no Norte e toma uma lavada lá no Nordeste. É por isso que ele está concentrando a campanha dele, principalmente aqui no Sudeste, com algumas viagens lá para o Nordeste, que, por sinal, não tem sido muito bem sucedidas. É só olhar as fotos do que aconteceu lá no Recife ontem. Tinha lá um punhadinho de gente no comício dele. Então, o jogo para ele é aqui no Sudeste. Constantino, e essa fala do Lula de que o destino do Bolsonaro está traçado, ele vai ter que passar para ele a faixa, o que você acha? Paulo, quando alguém que sobe o Morro do Alemão, que só se faz com autorização do Comando Vermelho, quando alguém que consegue ser solto pelo Supremo Tribunal Federal e tornado elegível num malabarismo bizarro, né, patético, quando alguém que, enfim, comanda tanto bandido imaginal e corrupto pelo país, e quando alguém que obviamente é protegido pelo TSE e tem como vice o Geraldo Alckmin, que era o ex-chefe do Alexandre de Moraes, que tem feito de tudo para proibir uma campanha que fale mal do Lula por parte de Bolsonaro. Quando alguém, dizia eu, com esse perfil, diz que o futuro de alguém está traçado na política e que depende de um sistema que o Alexandre de Moraes comanda, a gente tem que levar a sério. A gente fica até na dúvida se precisa, né, de campanha, se precisa de eleição, porque, de novo, né, tem jogo aí de cartas muito marcadas. O presidente Bolsonaro tem que ganhar com uma folga, com uma margem tão expressiva que nem algoritmo, nem TSE partidário dê conta de impedir o resultado, né? O Piperno está certo nisso, ele tem que aumentar a margem no Sudeste, Rio e São Paulo, virar em Minas, que não é nada impossível, está acontecendo, e diminuir a margem no Nordeste, né? Para isso, ele precisa de uma comunicação bem feita em relação aos feitos do governo, às conquistas, como o PT votou contra tudo aquilo que foi coisa importante, o auxílio de R$600 que o PT foi contra, o marco do saneamento que vai levar investimento para poder colocar tratamento de esgoto na porta dos mais pobres. O governo tem que se comunicar bem com o Nordeste para mostrar que o PT não gosta do Nordeste, o PT não gosta do nordestino, o PT não gosta do pobre nordestino, o PT gosta da pobreza, porque ele vive disso e vive de explorar exatamente isso. Serrão, por favor. Essa campanha eleitoral, o resultado final dela vai fazer com que a ciência política no Brasil passe por uma verdadeira revolução. Porque, em condições normais, ninguém poderia supor que Luiz Inácio Lula da Silva tivesse um desempenho tão perfeito, tão fantástico nessa eleição como ele teve, apesar do desgaste que imagem que ele, Lula e o partido PT tiveram nos tempos dos governos Dilma, principalmente Dilma Rousseff. Então, é impressionante isso estar acontecendo, é algo quase mágico. Ao mesmo tempo, a gente tem que analisar até que ponto, isso vai ter que ser estudado também, até que ponto um trabalho científico, quase na base da neurociência, para destruir a imagem de alguém, como foi feito contra Bolsonaro, gera efeito ou não. E parece que gera efeito. No primeiro turno, mostrou que isso gerou efeito. E no segundo turno, que parece ser uma nova eleição, mas acaba não sendo, porque o Brasil consolida. Aqui a gente tem uma mistura de desinformação com uma formação moral esquisita de boa parte do eleitorado. Bolsonaro não está tendo aquele desempenho que ele gostaria de ter, de achar que tem. Então, nós vamos para estamos no segundo turno e vamos para uma decisão de reta final com dúvidas absolutas sobre a possibilidade de vitória, de reeleição do presidente ou até de uma vitória tão fácil de Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, analisar a política no Brasil é questão para a NASA, para o ET de Varginha. Explicar como é que Bolsonaro conseguiu perder a eleição em Minas Gerais é uma missão para o ET de Varginha, que vai ter que estudar ciência política em Harvard.